Coríntios 15, do 54 em diante, amém? Nos fala assim a palavra do Senhor. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Até aqui. Pai, queremos te louvar e te bendizer por mais esse tempo precioso na tua presença entre irmãos. Obrigado, Pai. Senhor, toma nas tuas mãos agora as nossas vidas e semeia a preciosa semente que é a tua palavra. Que ela venha dar frutos em nossas vidas, nos alimenta, nos sustenta. Senhor, abençoa cada vida, cada lar que abriu as portas agora para o seu evangelho. Tu sabes, Senhor, as necessidades de cada um, Pai. Por isso tem misericórdia e entra com a tua provisão, Pai, no material, no emocional, no espiritual, seja o que for. Senhor, nós queremos aqui agora ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e sabemos, Pai, que enquanto nos dedicamos a isso, o Senhor está cuidando de tudo, Pai. Por isso abençoa cada um de nós, nossos lares, nossas famílias, em nome de Jesus. Repreendemos todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Acampa teus anjos, Pai, ao nosso redor, e que a tua vontade se cumpra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode sentar-se, irmãos, se acomodar aí na sua casa. Glórias a Deus por esse tempo que temos na presença do Pai. E esse texto então nos fala de coisas maravilhosas. Irmãos, que texto precioso. Confesso que comecei a ler esse capítulo e a vontade era de ler o capítulo inteiro, quando Paulo escreve a esses irmãos dessa cidade ali em Coríntios. E a vontade era ler o capítulo inteiro, mas claro que o tempo não nos permite, de tão precioso, tão rico que são essas palavras, que são essas verdades que Deus tem para nós, através da sua palavra. E aqui então nos falando de vitórias tremendas, que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Aqui diz que nos dá a vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus conquistou para cada um de nós vitórias na cruz do Calvário. Olha a coisa maravilhosa. Naquele dia que Jesus então subiu ao monte, né? Subiu ao seu Calvário e foi ali crucificado, morto, foi sepultado, ressuscitou. Irmãos, que bênçãos e vitórias tremendas Ele conquistou para cada um de nós. Somos sim, pela graça e misericórdia de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Olha a coisa maravilhosa. E trazendo aqui então esses versículos, para nós tomarmos posse então dessa bênção, entendermos o que realmente está sendo ofertado para nós, quais são essas vitórias que nós tivemos, porque nós só realmente vivemos a vitória se nós usufruímos dela. E às vezes nós não estamos usufruindo da vitória, porque às vezes não temos tendo noção do que o que realmente Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, nessa manhã, deixa Deus falar ao teu coração as vitórias tremendas que já foram conquistadas ao preço do sangue de Jesus, para mim e para você. E aí, sabe, irmãos, às vezes nós temos atitudes, hábitos, e às vezes nem temos muita noção o porquê. Eu queria te esclarecer que o que nos traz nessa manhã, diante de Deus, num culto como esse, sabe, é exatamente isso. E eu te digo mais, tem que ser isso. O que nos traz a nos reunirmos por essa hora, por esse tempo na presença do Pai, deixarmos nossos afazeres do dia a dia e prestarmos nosso culto a Deus, é exatamente isso. Porque nós queremos louvá-lo, engrandecê-lo, cultuar o seu nome, pelas vitórias que Jesus nos deu através do seu sangue. Tem que ser o primeiro motivo nos nossos corações. Quando nos achegamos à presença do Pai, o nosso principal motivo tem que ser esse: louvá-lo, adorá-lo,
por tudo que Ele já conquistou por nós na cruz do Calvário. Coisas que vão ecoar para toda a eternidade. Às vezes nós chegamos diante de Deus muito com ímpeto de pedir, porque precisamos, porque estamos assim ou assado. Mas o principal motivo não é o que nós queremos de Deus. O principal motivo de nós estarmos na sua presença e querermos louvá-lo e engrandecê-lo, o principal motivo deve ser o que Ele já nos deu, o que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. E aí, claro, nós clamamos pelas nossas situações diárias, cotidianas, o que ansiamos ainda, irmãos, mas mesmo que Deus não faça mais nada por nós no decorrer da nossa vida, mesmo que Deus não opere mais nenhum milagre, mais nenhuma provisão em nossas vidas, mesmo assim, irmãos, sabe, nós devemos e precisamos cultuá-lo hoje e para toda a eternidade, por tudo que Ele já tem feito por nós. Então, talvez por essa palavra, você mude um pouquinho o seu foco de estar na presença de Deus. O teu principal motivo deve ser esse, adorá-lo por tudo que Ele já te tem dado. E o que Ele já te tem dado são coisas que vão para toda a eternidade. Nossa salvação, a vida eterna, somos agora herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E aqui fala então que Deus, através de Jesus, nos deu vitória sobre a morte. Olha que coisa tremenda, nos deu vitória sobre a morte. Eu costumo dizer que nós já estamos, sim, vivendo. Já estamos já na vida eterna. Olha só, porque nós vamos só fechar o olho nessa terra e já abrir em outro lugar. Já estamos já usufruindo da vida eterna. Olha que vitória maravilhosa, irmãos. Sabe? É por isso que o servo de Deus, o crente em Jesus Cristo, não teme a morte. Por quê? Deus já nos deu vitória sobre ela. Como que eu vou ter medo de algo que eu já tenho a vitória? Por isso que nós não podemos, sim, ir por esse viés, por essa linha. É muito triste quando eu ouço alguém falar, ai pastor, mas eu tenho medo da morte. Meu irmão, minha irmã, deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus trabalhar no teu coração. É por isso que realmente quando nós vamos em um velório, em um funeral de um servo de Deus, o que vira? Um culto. Tem louvor, tem palavra, tem oração, é um culto ao nosso Deus. O culto fúnebre nada mais é do que isso, um culto ao nosso Deus. Pela vida daquela pessoa que tivemos conosco. Então, temos vitória sobre a morte. Se você tem ainda dificuldades quanto a isso, deixa Deus trabalhar no teu coração, sabe? Deixa Deus trabalhar no teu coração, para que você venha saber, já temos vitória sobre a morte, através do sangue de Jesus. Glórias a Deus por isso. E que não haja então nenhum temor, sabe? Nenhuma situação que nos tire o sono, quando pensamos nessa situação, em nome de Jesus, porque já temos vitória sobre a morte, glórias a Deus por isso. Aqui fala que Deus nos deu vitória sobre o pecado, sobre a carne. Olha que coisa maravilhosa, como eu falei, às vezes nós não estamos usufruindo da vitória, porque não temos noção que já temos conquistado, através do sangue de Jesus. Então, usufrua já aí a tua vida eterna, não tema a morte. Usufrua a tua vitória sobre a carne, sobre o pecado. Jesus já nos deu condições de vencermos também o pecado e a carne. Olha que bênção maravilhosa. Então, quando vier a tentação de você agir de alguma maneira, quando vier aquela tentação de você falar de alguma maneira, de ter alguma atitude que você sabe que não é conveniente, que é sim um pecado aos olhos de Deus, que vai entristecer o coração do Pai, que vai afetar a tua vida de uma maneira negativa e a vida dos outros, porque pecado é tudo isso. O que desagrada o coração de Deus é tudo isso. Algo que não vai fazer bem nem para você e nem para as pessoas que estão à tua volta. A hora que vier esse desejo, esse pensamento, lembra disso. Jesus na cruz do Calvário já me deu condições, já me deu vitória sobre a carne e sobre o pecado. Vitória, irmãos, sabe? Sobre a situação que insiste em querer nos aprisionar. Então, em nome de Jesus, toma posse, usufrua, viva essa vitória que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, uma vitória, uma bênção tremenda também, através desse texto da palavra do Senhor, é que agora nós pertencemos ao reino de Deus. Pertencemos ao reino de Deus. Fomos aceitos, adotados, enxertados, tudo isso. Porque nós não éramos merecedores,
mas pela graça e misericórdia de Deus. Agora somos contados como cidadãos dos céus. Olha a coisa maravilhosa, olha a coisa tremenda. E aí, irmãos, sabe, nós estamos debaixo então, sabe, do reino dos céus. Somos, sim, como diz a palavra, uma embaixada de Cristo nessa terra. Usufrua dessa vitória, de ter a tua credencial, de pertencente ao reino dos céus. Por isso sim, irmãos, nós sempre lembramos que nós somos o quê? Um povo que come carne no deserto. Porque a nossa provisão não vem das situações desse mundo. Não estamos atrelados simplesmente à situação sociopolítica, às situações desse mundo. A nossa provisão vem dos céus, Deus provém. Claro, precisamos fazer nossa parte, o que nos compete fazer, mas a nossa segurança primeira vem da parte de Deus. Nossa provisão vem da parte de Deus. Por quê? Pertencemos ao seu reino. Olha que coisa maravilhosa. Isso quer dizer, irmãos, sabe, que quando passamos por lutas, por dificuldades, podemos clamar ao nosso Senhor e dizer: Pai, estamos com dificuldades, manda socorro. Senhor, manda provisão. Senhor, daqui a gente não tem mais o que fazer, Senhor. Senhor, aqui nessa terra que estamos vivendo, não tem mais, manda provisão. Sabe o que Ele faz? Ele manda, porque pertencemos ao seu reino. Oh, meu irmão, viva também, usufrua essa verdade de ser pertencente ao reino dos céus. Isso quer dizer, nós cremos mesmo, irmãos, em operação divina em nossas vidas, de curas físicas, sobrenaturais. Nós cremos nisso. Quantos testemunhos, quantos milagres, curas físicas acontecendo no nosso meio. Por quê? Clamamos: Senhor, já fizemos tudo o que podíamos, precisamos do seu socorro. Manda socorro aí do teu reino. Senhor, somos tua embaixada, e o socorro vem. Recebemos socorro na parte financeira, quando Senhor, precisamos, tem misericórdia, e Deus age. Quantos testemunhos nós ouvimos constantemente, de Deus fazendo milagres nessa área material, financeira, glórias a Deus por isso. Na área emocional, Senhor, não estou aguentando mais, tem misericórdia, esse mundo é só tribulação, só ataque, só dardos, olha como está o meu emocional, meu coração está em frangalhos, Senhor, e não tem mais o que eu fazer, vem socorro para nós. Então, meu irmão, minha irmã, esse texto fala que somos então vitoriosos em Cristo Jesus, vitoriosos sobre a morte, sobre o pecado, sobre a carne, e por isso então somos o quê? Cidadãos dos céus. Usufrua dessas vitórias que o Senhor Deus tem nos dado, E aqui diz, né, e falando também que é algo tremendo para as nossas vidas tomarmos posse disso, quando diz aqui: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E completa, né? Porque o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Toma posse dessa verdade também. Aguilhão, para a gente traduzir um pouco, aguilhão era uma barra de metal pontiaguda que servia, sabe, para você conduzir o gado. Você dava um cutucão assim naquele animal, né? Dava um cutucão e ele ia ali para onde você queria ir, ou para puni-lo. Então você ia ali cutucando até ele fazer o que você queria, ele ir para onde você queria que ele fosse. Por isso aqui fala: onde está a morte, o teu aguilhão? E aqui fala: o aguilhão da morte é o pecado. A morte, através do aguilhão do pecado, quer nos conduzir para ela. A morte, entendem? O aguilhão da morte é o pecado. Quer dizer, o pecado sendo aguilhão, nos conduzindo, nos cutucando, rumo à morte eterna. E aqui então, Paulo fala: onde está a morte, o teu aguilhão? Aquele que me conduzia para a morte eterna, não existe mais, não existe mais. Olha a coisa maravilhosa. Isso quer dizer que nós vamos orar daqui a pouco. E se você sente ainda esse aguilhão no teu lombo, sabe? Fazendo você fazer coisas que você não deveria, que você se arrepende, se entristece, que está te conduzindo sim para a morte. Nós vamos orar daqui a pouquinho. E você vai clamar: Senhor, eu tomo posse dessa verdade. Sou um crente há tanto tempo, mas ainda o aguilhão da morte, que é o pecado, ainda me incomoda.
Hoje eu quero romper com isso e quero poder dizer como Paulo diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte? Não existe mais. Então, que esse aguilhão venha cair por terra, porque da parte de Deus Ele já pagou um alto preço para isso. Então, viva e usufrua dessa verdade, dessa vitória. E aí, irmãos, nós relacionamos aqui coisas maravilhosas, imensas, que, como nós falamos, ecoam para toda a eternidade, sobre vencermos a morte, a carne, o pecado, o aguilhão que nos cutucava, nos incomodava, não existe mais, que nos conduzia à morte. Sermos então pertencentes ao reino dos céus. E aí, irmãos, devemos então cuidar de algo em nossas vidas, para sermos então participantes dessa vitória, sabe? O que nos faz então ser herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, nessa vitória que Ele nos dá, por graça e misericórdia. E herdeiro, esse termo é um termo jurídico, sabemos disso, que Deus coloca na sua palavra para nós entendermos. Isso é algo que ninguém tira, porque está ali. Olha, quem é filho vai receber a herança do Pai. Você vai ser herdeiro dessas vitórias, você vai ser herdeiro dessas conquistas. Quer dizer, Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, conquistou para nós. E quem que vai receber aquilo? Quem é herdeiro e co-herdeiro com Ele. Quem é herdeiro e co-herdeiro com Ele. E aí, irmãos, nós precisamos empenhar os nossos corações, sabe? É para sermos então encontrados, para sermos então filhos da luz. Filhos da luz. A Bíblia faz uma distinção, sabe, entre filhos da luz e filhos das trevas. No mundo não tem outra situação. Ou é descendente de Adão ou descendente de Jesus. Filhos das trevas ou filhos da luz. E eu acabei de citar aqui, bênçãos imensuráveis, uma herança imensurável para os filhos da luz. Eu sou e quero permanecer filho da luz. Amém? Você também? Glórias a Deus. Porque a grande questão para nós, irmãos, é essa: nós sermos e nos mantermos verdadeiros filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E aí, irmãos, já que isso é uma situação então jurídica, como diz assim, um termo jurídico, que não tem como a gente abolir, porque é uma herança passada de pai para filho, eu devo cuidar então de ser encontrado como filho da luz, sendo filho da luz, filho de Deus. Aí passa por uma coisa maravilhosa, que estamos até estudando nos nossos estudos de segunda-feira, no livro de Atos. Estamos falando, sabe, irmãos, que nós sermos realmente encontrados como filhos de Deus. E aí fala sobre nós termos então, podemos usar também essa analogia, termos o seu DNA. Não é assim? Se a pessoa ali tem alguma dúvida, olha, eu tenho direito a essa herança, e alguém fala, não tem não. Tira aqui o DNA então, tira o DNA, vamos ver. Puxa, é verdade, é sua mesmo, a herança é sua. Não tem como ninguém fazer nada, porque você provou. Você tem o DNA daquela pessoa, então a herança é sua. Sabe, irmãos, o que vai tornar nós mais do que vencedores, vitoriosos em Cristo Jesus, herdeiros de todas essas bênçãos, maravilhas imensuráveis, é realmente nós termos o DNA de Deus em nossas vidas, sermos realmente encontrados como Ele. E para isso, irmão, só tem um jeito. Para isso só tem um jeito. Porque nós nascemos nesse mundo, nascemos nessa terra como pecadores. Todo ser humano nasce pecador. Por isso que todo ser humano precisa da salvação em Cristo Jesus. Por isso também sempre lembramos que Jesus teve que nascer de uma maneira sobrenatural. Jesus nasceu de uma virgem, não por contato humano de um homem com uma mulher, senão Jesus também seria herdeiro de Adão. Então Jesus vem como cordeiro puro de Deus, para levar os pecados do mundo. Não foi só algo que Deus quis fazer, Jesus nasceu de uma... Não, tinha que ser assim, porque senão Jesus também seria filho de Adão. Então, nós precisamos, como servos de Deus, já que nós nascemos de Adão nessa terra, precisamos nascer de novo. Jesus tem essa conversa com Nicodemos, não é assim? Jesus, como é que eu sendo velho, vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus esclarece, olha, você precisa nascer da água e do Espírito.
Meu irmão, olha como isso é importante para nós. Às vezes você está tanto tempo já na igreja. E é isso, irmãos, que a Bíblia também nos ensina e nos fala, sabe, sobre joio, sobre o trigo, sobre estarão dois no mesmo lugar, que vai ser arrebatado um e outro vai ficar. Olha que palavra importante para as nossas vidas. Realmente nascemos da água e do Espírito. Por isso, realmente, eu te convido você a empenhar o seu coração, sabe? E essa palavra, irmãos, em nome de Jesus, se você permitir, vai fazer uma diferença tremenda na tua vida. Porque, mais uma vez, não estamos aqui perdendo nosso tempo, não. Estamos ouvindo a voz e a palavra de Deus. Eu quero que você empenhe o seu coração, sabe? Para que o quanto antes você tenha entendimento e deseje descer as águas. Ali, sabe, é o teu compromisso e a tua demonstração que você reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador para o mundo. As pessoas vão ver, vão ter testemunhas ali, né? E você vai o quê? Descer as águas. E fazemos aquela simbologia do sepultamento e a pessoa nasce novamente. Então empenhe o seu coração para isso. Logo vamos estar organizando o nosso batismo. Se estivermos ainda em pandemia, vamos fazer apenas a pessoa individualmente, alguma piscina, enfim. Mas não podemos mais atrasar essa situação na nossa igreja, na nossa rotina da igreja. O quanto antes vamos organizar os nossos batismos. Então eu quero te convidar para isso. Para você ser encontrado então como filho de Deus, nasce de novo. E é isso através daquela simbologia de nascer da água, e aí onde eu queria chegar, nascer do Espírito. Busca, Deus tem incomodado muito o meu coração. Talvez para nós iniciarmos uma campanha de palavras, de oração, sabe? Para sermos batizados com o Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo. Estamos estudando isso no livro de Atos. E ali fala que quando os apóstolos chegavam em algum lugar e viam muitas pessoas que não tinham sido batizadas com o Espírito Santo, porque eles tinham essa percepção, eles clamavam: Senhor, batiza esse povo no Espírito Santo, transforma essas vidas, que eles venham ter o teu DNA, Senhor, porque eles têm muitas coisas ainda do velho homem, da velha mulher. Senhor, faz eles nascer de novo do teu Espírito. Talvez até nasceram da água, tá bom, mas está faltando nascer do Espírito. Então eu te convido, sabe, através dessa palavra de hoje, você empenhar o teu coração para buscar sim esse desejo do batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Pastor, mas eu acho que eu já estou. Amém, sabe? Amém. Se você já tem esse entendimento, se você já é batizado com o Espírito Santo, amém. Se você não tem e acha que busca em Deus: Senhor, me confirma, eu tenho esse batismo com o Espírito Santo, e Deus vai te mostrar. Deus não nos deixa enganado, irmãos. E mais uma vez, estamos estudando lá no livro de Atos, que o que nos dá essa marca desse batismo com o Espírito Santo, são os frutos do Espírito. O desejo de pregar, de levar a palavra, de fazer dessa maneira. E é isso que vamos continuar aqui, porque aqui diz então dessas bênçãos maravilhosas, que somos mais do que vencedores, né, em Cristo Jesus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala: portanto, olha que coisa maravilhosa, portanto, já que é tudo isso que nós acabamos de falar, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra, no trabalho do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Sabe o que eu entendo disso? É que nós então somos herdeiros e co-herdeiros através do nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água e nascer do Espírito. O nascer do Espírito, posso dizer novamente, estamos aprendendo e estudando no livro de Atos. Toda vez que a Bíblia falava assim: e Pedro cheio do Espírito, Pedro cheio do poder, pregava para as pessoas. E os discípulos cheios do poder, cheios do Espírito, levavam a palavra até outra cidade. Sabe, irmãos, nós temos dito, a marca do batismo com o Espírito Santo nada mais é do que isso. Você ter um amor por vidas, ter amor pela obra de Deus. Você se dedicar e se empenhar com amor, com dedicação. Por isso que diz aqui: sede firmes e constantes. Todos esses versículos estão atrelados. Não tem como eu apartar uma coisa da outra. Se eu sou esse aqui que sou vitorioso em Cristo Jesus, usufruo de todas essas bênçãos verdadeiramente, eu sou esse que já nasceu de novo da água e do Espírito.
E o fruto disso é eu estar firme e constante na obra de Deus. Firme e constante. O fruto, então, você quer assim ter uma referência. Eu sei que talvez sempre aprendemos, pastor, mas o batismo com o Espírito Santo, a marca é o dom de línguas. Eu sei que muitos talvez ensinem assim, amém, eu respeito, tudo bem. Mas se formos ver realmente lá, a fundo na palavra de Deus, a marca do batismo com o Espírito Santo são os frutos do Espírito, envolvidos em amor. A obra de Deus, envolvida em amor. Então, sabe, toma isso para você. Se você realmente é nascido de Deus, da água e do Espírito, você vai ter um grande amor por vidas. E esse amor por vidas, para eu levar a palavra, para eu fazer a obra de Deus, vai me dar dons, vai me dar capacidade. Ali no livro de Atos, no dia de Pentecostes, qual foi a capacidade que Deus deu? Deles falarem em outras línguas, línguas dessa terra, para que todos viessem entender. Eu sempre digo, se você estivesse lá numa reunião de pessoas que não ouvissem, Deus ia dar o quê? Tivessem essa necessidade especial, Deus iria dar o quê? O dom de falar em Libras. Deus iria usar a irmã Márcia lá para falar em Libras. E todos eles saíram falando em Libras, por exemplo. Porque o importante não era o falar em outras línguas, mas o importante era levar a palavra. Porque eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, sede sempre firmes e constantes. Essa é a marca de quem está vivo e presente em todos esses versículos anteriores aqui. E Deus vai te dar dons, capacidades. Sempre tenho lembrado, nossas professoras da escola bíblica, da escola infantil, se superando lá com os vídeos, com a linguagem que as crianças devem entender. Por quê? Estão sendo firmes e constantes na obra do Senhor. Então que, em nome de Jesus, irmãos, nós vamos dar esse fruto, firmes e constantes. E aí, tanto nos trabalhos para levarmos a palavra, e aqui eu já encerro, como principalmente firmes e constantes na obra do Senhor. É a obra que Deus quer fazer nas nossas próprias vidas. Então todos nós precisamos estar firmes e constantes na obra de Deus, na nossa própria vida, porque todos os dias ouvimos uma palavra que podemos falar o quê? Puxa, eu preciso praticar mais isso. Eu preciso começar a praticar isso. Eu preciso deixar de praticar isso. Porque Deus está operando uma obra em cada um de nós também. Então, firmes e constantes na obra que Deus quer fazer em nossas próprias vidas e na obra que Deus quer usar a mim e a você para fazer na vida de outros. E como essa palavra salta aos meus olhos. Firmes e constantes. Firmes e constantes. Não é algo que a gente faz quando quer, quando dá. Firmes e constantes. Não é algo que a gente faz, não é algo condicional. Se estiver chovendo, se estiver frio, se estiver sol, se estiver com pandemia. Irmãos, eu dou glória a Deus por nossa igreja, pelos irmãos, cada um que está aí trabalhando, fazendo a sua parte. Por quê? Estamos firmes e constantes. Entre parênteses, mas quando tiver pandemia, não tem essa condição. Estamos firmes e constantes, fazendo tudo que nos compete fazer. Nos cultos, nos trabalhos, tivemos que nos adequar, firmes e constantes. Glórias a Deus por isso. Hoje mesmo na manhã no culto, passou um senhor aqui, entrou aqui na igreja, pediu mantimento, levou vários mantimentos. Porque a igreja está firme e constante na obra do Senhor. Como eu disse, não é uma condicional. Quando eu tiver condição, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, firmes e constantes. Vai ser o fruto que você, como herdeiro e co-herdeiro do Senhor, vai estar dando nessa terra. E aí, irmãos, eu sendo firmes e constantes, eu vou chegar no final desse texto, que fala o quê? Sabendo que o trabalho no Senhor não é em vão. Olha que coisa maravilhosa, não é em vão. Tudo que você tem trabalhado como servo, filho de Deus, tanto na tua vida, quanto na vida dos outros, não está sendo em vão. E aí, irmãos, o que é maravilhoso, sabe? É a satisfação que isso nos dá. A alegria, o prazer que isso nos dá. Quando você faz algo na obra do Senhor, seja lá em que área, em que ministério, e aí Deus te dá o quê? Aquela satisfação. Puxa, Senhor, obrigado. Olha que coisa maravilhosa, não foi um trabalho em vão. Olha quantos frutos. Irmãos, é uma satisfação. Eu sei que os irmãos entendem o que eu estou dizendo. É uma satisfação que o mundo não nos dá. Posso dar mais uma vez o exemplo das nossas professoras aí da escola infantil. Como é maravilhoso quando as crianças
mandam vídeos e fotos, assistindo às aulinhas, participando das aulinhas, fazendo lá as dancinhas, fazendo lá os trabalhos manuais. Jesus, olha, não foi em vão. Olha, as crianças estão participando. Olha, que satisfação que dá para todos que estão participando e para você como igreja. Pode ser que você não está envolvido nesse ministério, mas a hora que a gente manda, puxa, olha, que bênção que a nossa igreja está fazendo. Não está sendo em vão o trabalho. Porque a hora que você também ajuda com o teu dízimo, com a tua oferta, aquilo também, sabe, está movendo para que aquilo aconteça. Então quer dizer, não é em vão. E essa satisfação inunda o nosso coração. Então eu quero te convidar a estar orando nesse momento. Quero te convidar a te colocar diante de Deus, como nós sempre temos feito, porque a palavra do Senhor, ela é ministrada sobre nossas vidas, e através da oração, sabe, nós concordamos com ela, nós selamos com o Espírito Santo, e falamos, Senhor, eu ouvi a Tua palavra, ouvi a Tua voz, e eu realmente não estou levantando esse troféu da vitória sobre a morte. Eu tenho uns problemas quando eu ouço essa situação de morte. Às vezes o pastor brinca tanto sobre morte que não me incomoda. Quantas vezes eu já falei aqui sobre o meu funeral, sobre o meu velório? Não falei um monte de vezes? Já falei como é que eu quero, tal, né? Vamos ter bastante louvor, né? Vamos ter bastante louvor. Mas em nome de Jesus, mas qual que é o meu pedido? Senhor, eu quero ver a minha neta. Eu quero ver a minha neta. Quero ver minha neta se formar na faculdade. E minha neta nasce daqui a 2 meses, né? Senhor, me dá essa bênção de ver minha neta se formar na faculdade, né? Completar a frase, né? Porque eu cheguei daqui a 2 meses, Jesus, né? E eu brinco, falo muito, porque, irmãos, temos vitória sobre a morte. Estou falando isso, irmãos, porque eu sei que tem realmente muitos irmãos com problema quanto a isso. Não podem ouvir que, sabe, e quando vivem, irmãos, temos vitória. Levanta esse troféu, usufrui dessa vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre a carne. Perceba que você é um cidadão dos céus. Cidadão dos céus, perceba essa verdade na tua vida também. Usufrua disso. E recebe esse nascimento, né? Como nós falamos aqui, nas águas e no Espírito Santo. Na água e no Espírito. Deus vai operar tudo isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos na tua presença. Senhor, opera maravilhas em nosso meio, Senhor, pela tua santa palavra, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos com essa ministração. Pai, como nós dissemos, nós vamos levantar esse troféu dessa vitória. Às vezes o troféu está do lado, nós não temos tomado posse dessas bênçãos maravilhosas. Bênçãos sobre o pecado, sobre a morte, sobre o aguilhão, que é o pecado nos cutucando. Senhor, nós queremos levantar esses troféus nessa noite, nessa manhã, Senhor. Toma nas tuas mãos nossas vidas. Senhor, opera tudo isso, Senhor. Pai, nos torna assim merecedores através da tua graça e misericórdia, do sangue de Jesus. Nos torna merecedores, Pai. Nos dá sim do teu DNA, Pai, através desse novo nascimento. Deus, precisamos sim nascer da água e do Espírito. Opere isso em nossas vidas, Pai. E que venha a ser evidente o seu DNA em nossas vidas. Que venhamos ter amor pela obra, firmes e constantes na obra de Deus. E que o Senhor dê os dons que forem necessários para essa obra. Pode ser, Senhor, o dom que for, na área que for. Dom de profecia, dom de revelação, dom de línguas espirituais, dons de saber falar com as crianças, saber falar com jovens. Oh Deus, falar com moradores em situação de rua. Toma nas tuas mãos nossas vidas. Nós queremos, Pai, ser firmes e constantes na tua obra. E sobretudo, Pai, a obra que o Senhor ainda faz em nossas vidas. Oh Deus, que teu Espírito venha ministrar os nossos corações, nos transformar dia após dia. Em nome de Jesus, opera, Pai, tudo isso em cada um de nós, em nome de Jesus, amém.